Olá, vamos falar sobre variáveis. As variáveis em computação são entidades destinadas a armazenar valores na memória do computador. Toda variável tem um nome ou um identificador que representa um endereço de memória aonde se armazena um valor de um determinado tipo. Na linguagem Python, as regras para se definir nomes de variáveis são: primeiro, todo nome de variável deve começar com uma letra ou caractere underline. Os demais caracteres do nome de uma variável podem ser letras, números ou o underline. Não é permitido usar as palavras de uso reservado da linguagem. Aqui nessa tabela nós temos uma relação de nomes inválidos. No primeiro exemplo, é inválido porque começa com um número. E isso viola a primeira regra, que diz que toda variável tem que começar com um caractere alfabético ou caractere underline. No segundo exemplo, é inválido porque estamos usando aqui um símbolo especial. E isso viola a segunda regra, que diz que os demais caracteres do nome de uma variável podem ser letras, números e o underline. O terceiro exemplo é inválido porque estou usando aqui um operador aritmético de subtração. Também viola a segunda regra. O quarto e último exemplo de nome inválido, eu estou usando uma palavra reservada da linguagem, que é o comando for. Em Python, não existe a necessidade de declaração de variáveis. Vejam aqui, se eu tentar fazer referência a uma variável de nome x, vejam que vai ocorrer um erro dizendo que a variável x ainda não está definida. Mas como não há a necessidade de declaração de variáveis, como que uma variável é criada? Uma variável é criada sempre através de um comando de atribuição. Como, por exemplo, a variável x deve receber o valor numérico inteiro 7. Então, a partir desse momento, a variável x foi criada e no seu endereço de memória foi armazenado, neste caso, um valor numérico inteiro. Vejam, se eu fazer uma referência à variável x, ele mostra o valor 7. Para a gente perceber, para a gente buscar identificar o tipo de uma variável, deve-se usar a função type. Type da variável x. Veja que aqui está dizendo que a variável x pertence à classe dos números inteiros. Vamos definir um outro exemplo de variável. Salário mínimo. Recebe R$ 1.045. Aqui trata-se de um valor do tipo real, porque eu estou usando ponto decimal. Então, o valor dessa variável é 1.045 e o tipo da variável salário mínimo, que foi definido também pelo valor que foi atribuído à variável, é da classe dos números reais, float. Outra situação que ocorre no Python é que o tipo de uma variável ele pode mudar dinamicamente. O que isso significa? Vejam que nesse momento o tipo da variável x é um número inteiro. Mas se eu atribuir à variável x, por exemplo, um valor do tipo string, essa variável muda de tipo e neste momento ela é uma variável da classe das strings. Se eu quiser voltar ao seu tipo antigo, basta atribuir à variável novamente um valor inteiro. Vejam que ela volta a ser uma variável agora do tipo inteiro. Outra situação que deve ser destacada no que diz respeito às variáveis é que o Python é uma linguagem case sensitive. O que isso significa? O Python diferencia caracteres minúsculos dos respectivos caracteres maiúsculos. Então, se eu declarar uma variável e identificá-la como A, minúsculo,
Isso é diferente de declarar uma outra variável e identificá-la com A maiúsculo. Vejo que nesse caso eu tenho duas variáveis. A variável A minúscula e a variável A maiúscula. É isso. Obrigado.